o Cacai, talvez a pedido do Dirceu, camarada dele, já atacando a Janja, o Lula. Tá lá a Globo News, a Daniela Lima, que, meu Deus, né, não tem assessor de imprensa mais empenhado do que a turma da Globo News e a própria Daniela. O presidente afirmou que a Operação Lava Jato serviu para destruir a imagem da Petrobras no mundo. Lula atacou a Lava Jato em um evento da Petrobras no Rio de Janeiro, ignorando os 23 bilhões de reais em perdas comprovadas no esquema do Petrolão. Lula acusa a operação de tentar destruir a indústria de energia do Brasil e critica tentativas de privatização. Disse que a empresa, abre aspas, não é levada a sério, fecha aspas. Lula tentou isentar a Petrobras por preço dos combustíveis, que é 3 vezes maior na bomba do que nas refinarias. Rodrigo Constantino, a sua opinião sobre essas declarações do Lula, tentando mistificar a história, tentando salvar a Petrobras, ou melhor, aliviar a responsabilidade da Petrobras da alta dos combustíveis, e também dizendo que a Petrobras estaria prestes a ser privatizada por causa da Lava Jato. Sua opinião sobre essas falas do presidente Lula? Quem dera, né, que ela fosse privatizada no final do governo Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes, o posto Ipiranga da Economia, estavam pensando nisso e deviam ter tentado levar adiante, não tinha tempo hábil. Veja, o líder máximo do Petrolão está reclamando da operação mais bem sucedida de combate à corrupção que mostrou o escândalo produzido por ele e sua quadrilha. É isso? A Petrobras não é mais levada a sério porque ela foi pega como palco, como antro de corrupção infindável. Vamos lembrar que um diretorzinho qualquer, um diretorzinho lá, Barusco, qualquer que ninguém nunca tinha ouvido falar, devolveu em acordo de delação premiada com a justiça 100 milhões de dólares. Essas são as magnitudes, as cifras faraônicas de uma empresa que mexe com 1 bilhão para cá, 1 bilhão para lá e não tem dono, porque aquilo que é de todos não é de ninguém, né? Então é óbvio que o Lula lamenta o que aconteceu com a Petrobras e hoje em dia dificulta fazer compra de sucata no Texas por bilhões, anunciar refinaria em parceria com seu companheiro Hugo Chávez na Venezuela, que não tem nenhum sentido econômico. Ele lamenta muito hoje em dia um escrutínio maior, uma dificuldade maior de operar o esquema que ele criou lá com seus cúmplices na época do Petrolão. O que me chateia não é o Lula falar o óbvio que vem, é como o Beira-Mar reclamar da polícia, digamos assim, puxa, né? Nosso tráfico de drogas aqui nem é mais levado a sério, né? Tem polícia séria agora em São Paulo combatendo o que a gente faz. O Lula, a gente espera isso, mas eu admito que eu fico muito triste e preocupado quando vejo uma ala da tal direita, é uma direita que chegou há pouco tempo no mercado aí, né, de ideias no mercado político, há 3, 5 anos. Antes disso eles estavam fazendo 1000 outras coisas, cada um uma coisa diferente, até atuando em novela ou, sei lá, malhação da Globo. Mas o fato é que me preocupa quando eu vejo supostos bolsonaristas denunciando a Operação Lava Jato com o mesmo rigor que a turma do PT. Porque foi uma operação, o Deltan, o Moro, são todos tucanos, oportunistas e não sei o quê. Veja, o Moro, juiz, merece reconhecimento do trabalho que ele fez. O Moro, ministro de Bolsonaro, já caiu um pouco de produção, apresentou lá um projeto razoável e tudo. O Moro que merece críticas é o Moro que depois virou um político meio oportunista, tentando rifar o Bolsonaro, dar entrevista na Globo, talvez tenha sido mordido ali pela mosca, né, azul, e acreditou que ia ser a terceira via, apesar do que, pelo menos depois, ele fechou o apoio com o Bolsonaro, não fez voto nulo, nem fez o L. Então merece algum crédito por isso também. Mas esse Moro merece críticas. Agora, a Operação Lava Jato, meus amigos, não vamos começar a bater nela. Não vamos dar uma de petista aqui, né? É a operação que deixou saudade. Prendeu peixe graúdo, tubarão, e depois foi desfeita por essa turma aí do regime que está no poder e que recolocou o ladrão de volta à cena do crime. Então, muita calma nessa hora. Lava Jato merece aplausos e quem dera a gente tivesse uma nova operação dessas
indo atrás de peixes graúdos e desses mesmos criminosos que estão de volta à cena do crime operando com as mesmas estatais, não é mesmo? Cada coisa no seu devido lugar. Ficar detonando o Lava Jato porque está implicando com o Deltan ou porque está fazendo uma disputa eleitoral, partidária, de território, de nicho dentro da direita, isso não me interessa. Eu estou aqui para defender o que merece ser defendido, ainda que não tenha sido perfeita a operação, nunca é, né? Ainda que pudesse ter alguns ali com algum interesse político, talvez tenha sido um grave erro o Moro aceitar ser ministro do Bolsonaro para começo de conversa. Mas a operação Lava Jato merece aplausos. Prendeu ladrões como o próprio Lula, desmascarando o mensalão, o petrolão e por aí vai. Deixa eu só acrescentar mais informações sobre esta fala do Lula, porque no mesmo evento da Petrobras, o Lula se superou e disse que ele bebe álcool, mas não gasolina. O presidente fez uma declaração controversa, falando que não defende a Petrobras porque come petróleo, como no sentido de comer petróleo. E essa frase ocorreu em um momento crucial de debate sobre a política de preços dos combustíveis da Petrobras. Uma declaração que gerou uma repercussão negativa nas redes sociais, com especialistas que criticaram a falta de seriedade ao abordar um tema tão estratégico como a da estatal petrolífera. Vamos ouvir o Lula e depois a palavra para os nossos comentaristas. Então eu não defendo a Petrobras porque eu como petróleo, eu não como. Porque eu bebo gasolina, não bebo. Eu bebo outro álcool, mas gasolina não. Então, veja, nós temos que ter em conta... Darcio, essa frase do Lula chega poucas horas após outro discurso que ficará marcado na história pela insensatez, né, do ovo de ema e de jabuti, e do jabuti se atrás de jabutias, etc, etc. Antes de te perguntar sobre sua opinião na atual gestão da Petrobras, te pergunto, na sua opinião, Lula está lúcido? Olha, na verdade... tem um pouco de estratégia nessa história do ovo da ema, nessa história do ovo do... Agora tem o ovo do jabuti também. E, claro, ele falar sobre essa bebida. Primeiro, a gente pode aqui lembrar do Larry Hotter, aquele jornalista que ele queria expulsar do Brasil. Inclusive o passaporte, o visto do jornalista do New York Times chegou a ser ficar sob ameaça, uma vez que o pedido de cassação do visto foi feito. Mas ele não chegou a ser expulso do Brasil. Ele que disse que o Lula gostava de bebericar, gostava de tomar um álcool. Pois aí, agora o Lula confirma isso, anos depois. Mas tudo isso é para poder esconder algo que ele disse naquele discurso e que ele tem tentado esconder da população. O Jair Bolsonaro, em 2022, sancionou a Lei Complementar de número 192, que estabeleceu um sistema ad rem para os impostos dos combustíveis, impostos esses estaduais, o ICMS. Isso significa que foi estabelecido um valor por litro. A mesma coisa foi feita em relação ao gás de cozinha. Isso fez com que o preço dos combustíveis ficasse mais baixo, independente da variação do preço do petróleo. Os estados não podiam, portanto, variar o imposto do ICMS de acordo com o preço do combustível para arrecadar impostos. Veio 2023 e o Lula mandou um projeto de lei complementar 136 para o Congresso e ele conseguiu aprovar esse projeto com a relatoria do senhor Zeca Dirceu, que virou a lei complementar de número 201. E essa lei complementar estabelece o sistema ad valorem, ou seja, os estados podem subir como quiserem o ICMS. E isso causou o aumento dos combustíveis. Responsabilidade dele. Responsabilidade dele. E aí, dentro dessa... Eu acho que perdemos a Lava Jato. Agora voltou o Dácio. Voltou o Dácio, desculpa, Dácio. Tinha um momento de bloqueio da sua imagem. Ah, não, perfeito. Bem, ele culpa a Lava Jato. Eu só queria lembrar que a mesma Lava Jato prendeu 2 ex-presidentes do Peru, o Alejandro Trajano e o Alan Garcia. Um deles, inclusive, esse segundo,
tirou a própria vida. Nos Estados Unidos, também tivemos sanções. A Petrobras teve que fazer um acordo. Ou seja, a única coisa que envergonha nessa história é a justiça brasileira. Porque até a justiça do Peru funcionou de forma mais correta que a justiça brasileira. Então, nada contra a Lava Jato brasileira. Infelizmente, a Lava Jato foi maculada com essa tentativa de mudar a história que o PT sempre fez. Só isso, Cauti. Fabi, sua opinião sobre esta frase do Lula e sobre a tentativa de cancelar a história do Brasil, porque a Lava Jato é já uma parte importante da história contemporânea do Brasil, não só um cancelamento do ponto de vista histórico, mas um cancelamento do ponto de vista jurídico também, das penas, né? Totalmente. É nisso que eu fico tão chateada e estou falando disso, a respeito disso, desde ontem estou tentando chamar a atenção. Muito apontado, erros que a Lava Jato fez, principalmente do aspecto jurídico, técnico. Sinceramente, gente, acho que vocês estão caindo no barulho de gente errada. Agora eu estou falando bem sério mesmo, porque eu me lembro como que era o Brasil antes da Operação Lava Jato em termos de justiça e de impunidade. Não dá para negar. Lógico que teve erros, obviamente sim, poderia ser melhor, é muito fácil falar depois da obra pronta. Nós temos ídolos por conta da Lava Jato? Infelizmente não. Essas pessoas que participaram da Operação Lava Jato se mostraram politicamente ruins, péssimos, principalmente aí o Moro, né? Politicamente eu não tenho nem o que falar a respeito, porque eu vou falar só coisas negativas dele, né? Sendo que era uma pessoa admirável, né? Acho que teve bastante coragem em um determinado ponto, mas sofria de algo que também nós advogados sempre falamos, se chama juizite, né? Então, assim, é normal, bola para frente, mas não dá também, gente, a gente precisa entender que tem coisas que não dá para legitimar, e provas na Lava Jato foram anuladas, conversas fakes, nunca houve, né, aquela prova validada, né, aquele negócio que todo mundo viu, que o Intercept vazou, todas essas coisas aí. Precisa tomar muito cuidado, porque o que nós sabemos, o que nós temos aí de verídico é que foi confirmado por tribunais, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Eu mesma acompanhei, me lembro desse julgamento do HC do Lula, que foram 16 horas de discussão no Supremo, e discussão essa do ponto de vista jurídico, não era essas coisas miúças, né, que a gente vê hoje, querendo, né, politizar a coisa. Era muito mais embaixo mesmo esse tom, e uma pena que a gente perdeu isso. Então, a gente precisa separar essas coisas. O Moro foi um péssimo ministro? Foi. O que ele fez com o governo Bolsonaro é imperdoável? A minha opinião, politicamente né, ter abandonado o Bolsonaro e ter feito aquela festa lá, falando coisas que nunca se provaram verdade, isso é fato. Depois, lá na oitiva, eu falo oitiva não, mas a sabatina do Dino e do Gonê, que foram juntos, eu tenho minhas desconfianças, infelizmente, não foi firme, abraçou lá o Dino, abraçou, me incomodou para sempre. Então é isso, mas não dá para pegar a Operação Lava Jato e colocar na mesma caixinha que os petistas, ou o pessoal lá do PSDB, que o Gilmar Mendes livrou, tem motivos para dizer que tudo foi uma meleca, gente. Não foi assim. Nós sabemos a verdade. Dinheiro foi devolvido, paredes foram arrebentadas pela Polícia Federal, dinheiro foi encontrado, corrupção foi sanada, e é fato também que o governo Bolsonaro se mostrou muito melhor, porque soube fechar essas torneiras da corrupção. Então, gente, eu não entendo por que está isso no meio de nós, por que estão colocando as coisas desse jeito, sendo que a gente tem um ogro, que é esse senhor que está falando que ele bebe gasolina, ele não consegue mais álcool sim, o que é uma pena, né? Já poderia aproveitar e já beber a gasolina. A besteira quem está falando é ele, né? Ele poderia já concluí-la. E a gente está naquele momento de que, nossa, isso é... Não, gente, tudo é importante. Anistia é importante, tudo é importante, mas a gente brigar entre direita para saber quem é mais puro e deixar passar essa coisa bizarra que se chama Luiz Inácio Lula da Silva e todo o seu time, para mim é demais. Então,
né? A gente é disso que a gente está falando. Não tem, Alckmin não vai salvar ninguém. Alckmin faz parte da cena do crime porque agora ele quis assim. Então, dito tudo isso, vamos tentar focar no que importa. Está incomodando de A a Z, né, esse Lula freestyle que o Sidônio resolveu dar a canetada e falar que é muito boa a ideia, e que Janja aparentemente também apoia e está causando um racha no próprio PT e na própria esquerda. Eu acho que são janelas de oportunidades. Desculpem, gente, eu vou me focar e me concentrar nisso, porque a gente tem um país para recuperar. Dito isso, né, essa questão da Petrobras, o Lula não vai sossegar enquanto ele não vê tudo que ele puder retirar e tudo que ele puder fazer para beneficiar os mesmos de sempre, aquele pessoal que curte uma ditadura, ainda mais aqui da América Latina. Pois é, Fabi, e nesse aspecto temos também uma consequência política disso, porque uma pesquisa mostrou o aumento da rejeição à nova candidatura de Lula e confirmou a queda na aprovação do governo. A pesquisa da IPEC indica que 62% dos brasileiros são contra Lula tentar um quarto mandato, um aumento de 4 pontos percentuais desde a última pesquisa, desde novembro. 36% citam um mau trabalho como principal motivo para a rejeição à reeleição e 20% a corrupção, enquanto 17%, ou seja, menos do que o resto, a minoria, cita a idade avançada do presidente como motivos contra a nova candidatura. Rodrigo Constantino, a maioria dos brasileiros acham que Lula não deve se candidatar, mas somente para 17% a idade é um problema. Para os outros, corrupção, mau trabalho, incompetência é a causa maior disso tudo. Qual que é a sua avaliação nessa pesquisa? Cauti, eu adoraria, eu disse isso ontem aqui no programa, eu adoraria que o povo brasileiro fosse um pouquinho mais esclarecido, atento, menos alienado, e já tivesse se dado conta faz tempo de quem é o Lula. Aliás, ele não é nenhum novato, nenhum neófito em política, ele está nesse troço a vida inteira, amealhou uma fortuna com isso, foi o responsável pelo governo do Mensalão, Petrolão, depois da Dilma, destruiu o Brasil, mentiroso, mitomaníaco, corrupto, safado, bajulador de tiranos os mais abjetos do planeta. O que falta para as pessoas entenderem quem é o Lula? Acreditarem em chuva de picanha, né? Então foi a maior estupidez do século fazer o L. E teve muita gente boa que fez, né? Emprestou sua reputação, né? Armínio Fraga, Helena Landau, João Amoedo, Luiz Felipe Pondé, Pécio Arida, Luiz Stuberg, né? Gente bem-sucedida, milionária, enfim. Então é uma elite complicada e uma ala do povo bem limitada, né? Que é onde o PT chafurda na miséria e na ignorância também. Tudo está derretendo no entorno do Lula. O Cacai, o advogado que despacha no STF de Bermuda, está desesperado, mandando recados. A Globo News também está tentando rifar a Janja, que aparentemente estaria por trás aí de uma nova estratégia junto com o Sidônio, de remanejar recursos para influenciadores nas redes sociais em vez da Globo. Mas, enfim, o fato é que esse pessoal que apoia o PT e tenta salvar o Lula de alguma forma, né, poupá-lo do desgaste, esse pessoal é cúmplice de um projeto de poder. Não existe mais nenhum projeto de governo, não existe nada. Então, cada vez a tendência é cada vez mais gente se dá conta de que o Lula é tudo isso e mais um pouco. Né? Bebum, irresponsável, perdulário, corrupto, safado, ladrão que voltou à cena do crime, mitomaníaco, bajulador de tirano. E as pessoas vão tentando se afastar do barco em queda. Eu quero lembrar aqui do que dizia o Olavo de Carvalho, porque tem muita gente falando, não, mas cuidado, não pode rifar o Lula. E é verdade, né? Lá em 2005, o FHC, junto com os tucanos, calcularam que era melhor deixá-lo sangrar, em vez de partir para um impeachment. Deu no que deu. Eu não estou dizendo isso como argumento de ir para as ruas pedir o impeachment. Eu entendo o argumento de quem acha isso perigoso por conta do Geraldo Alckmin, que é tudo que o sistema quer. Também é verdade. Apesar do que eu prefiro sempre lidar com um mal de cada vez. Você está com um câncer, você faz a quimioterapia e tenta ver a remissão. Depois você vai para o transplante. É cada hora uma etapa. Não adianta querer, né, uma cura milagrosa, uma bala de prata. Então, no momento, nós temos que tentar nos livrarmos do Lula
para ontem, ele está destruindo o Brasil. E do Alckmin também, que é um oportunista safado que voltou à cena do crime junto com aquele que ele denunciava. Mas a frase do Olavo de Carvalho é muito boa, que ele dizia: quando o Lula perceber que a rejeição popular veio para ficar e é totalmente irremediável, sua psicopatia regredirá para a doença mental pura e simples. E ele se tornará fraco, inofensivo e incapaz de se defender. Isolem-no e ele ruirá como um castelo de areia. Foi a profecia do Olavo de Carvalho, que talvez se mostre muito verdadeira. Está lá o Cacai, talvez a pedido do Dirceu, camarada dele, já atacando a Janja, o Lula. Está lá a Globo News, a Daniela Lima, que, meu Deus, né, não tem assessor de imprensa mais empenhado do que a turma da Globo News e a própria Daniela. Estão lá dizendo que a Janja faz mal, porque o Lula não faz mais política, não é mais o mesmo de ontem. A popularidade dele está derretendo. O Estadão escreve editorial dizendo que isso é perigoso, porque ele pode ficar mais populista ainda. E o ponto final talvez seja um Lula cada vez mais senil, falando: gasolina? Não, mas isso não é o que eu bebo, não. O que eu bebo é outra coisa. E cada vez mais gente batendo nele em praça pública, perdendo totalmente, né, o pudor de atacá-lo, mesmo aqueles que até ontem bajulavam um sujeito desses, né, um sujeito cá entre nós asqueroso como Lula, do ponto de vista moral. A tendência é ele ficar mesmo isolado. O Centrão já vai se afastando e aumenta o preço da governabilidade. É assim que agem os chacais e hienas quando percebem, né, que o líder máximo está cada vez mais degradante. Pois é, Consta, quem sabe em breve a gente tenha que fazer um compilado dos tweets do Olavo de Carvalho, colocar no livro como forma de profecia, né? Que seria interessante os tweets dos últimos anos, de 2015 pelo menos para cá, né? Do Olavo de Carvalho. Só tweet, nada demais, só para ler e para se inspirar, um livro de verbetes. Fabi Barroso, sua opinião sobre essa pesquisa que mostra como o brasileiro não quer um Lula 4, sequer quer a candidatura do Lula, evidentemente muito menos a vitória eleitoral dele. Bom, a gente sempre precisa fazer aquela ressalva, né, de dizer que pesquisas são pesquisas e são encomendadas, e às vezes o interesse, a metodologia, ela altera, mas é perceptível, é palpável, gente. Nada como ter um governo impopular, né, governante que está tentando colocar aí goela abaixo de um monte de gente, questões que não parecem mais razoáveis. Nem no Brasil de 30, 20 anos atrás já não parecia, mas tinha gente que achava que sim. Agora não tem mais como, né? Eu ainda aposto que é muito pior, não tem como. A gente não sabe se o Lula irá sobreviver politicamente esse desgoverno que completa 2 anos. E ainda está com os mesmos problemas. São problemas reais, gente, problemas que dá para constatar. Tanto no aspecto do dia a dia, então a gente consegue ver que as pessoas estão insatisfeitas nas ruas, que as pessoas estão insatisfeitas com o custo de vida, a alta dos preços, a ausência de rumo, as barbaridades ditas, a ausência de prioridade, como a questão política em si, né? O governo Lula terá força para permanecer no Congresso, aprovar o mínimo necessário para ele continuar, vai ter um plano de governo econômico, né? Vai ter, o pessoal lá do Centrão vai ficar, vai desembarcar, são muitos aspectos aí que a gente tem realmente diferenciado dessa vez e que é para acabar, de uma vez com todas, quem tinha algum tipo de ilusão com governos petistas e com Lula. E aqui, assim, Lula, Alckmin, todos eles são de esquerda, a própria Janja, aí a gente pode fazer uma coleção aqui de nomes, né? Esses nomes todos ficaram velhos politicamente dizendo no discurso e politicamente nas ideias, né? Eles insistiram em não renovar, isso a própria esquerda reclama. E melhor para nós, porque a esquerda não tem liderança jovem, né? Não dá para dizer que Boulos é uma liderança jovem que pode representar a esquerda. Não pode, né? E ele também não é tão jovem assim. Então, é entre essa e outra que de vez em quando dá aquela esperança de constatar que tanto na realidade como no próprio Congresso Nacional, quem ajuda o Lula a permanecer, digamos aí que supostamente possa ser, supostamente, tá, gente? A cúpula aí do judiciário, né, que tem dado aí
essas declarações bizarras e fazendo o brasileiro constatar que realmente juiz não pode ficar no lugar de nenhum político, né? Ele tem que trabalhar ali no quadrado dele, não é à toa que a Constituição dividiu em três poderes harmônicos, mas independentes. Darcio, sua opinião sobre essa fala do Lula? Aliás, essa pesquisa, desculpa, sobre o Lula. Aliás, eu queria te perguntar, você que é político, você que sabe quais são as dinâmicas de partidos políticos, essas falas do Lula, essa falta de lucidez, essa carta do Cacai, essa pesquisa, não poderiam iniciar uma verdadeira guerra entre bandos, né, entre as facções que compõem o PT, e a gente está vendo já, né, o Quaquá contra a Aniele, etc., e o PT se transformar numa enorme noite das longas facas até decidir quem vai se apresentar em 2026? Pois é, aparentemente já está acontecendo há um bom tempo. Parece que o José Dirceu perdeu o controle do partido. Vamos lembrar que as duas tendências mais fortes dentro do PT eram a DS e a CNB. DS, Democracia Socialista, que era de uma linha mais trotskista. E a Construindo um Novo Brasil, a CNB, que era o grupo do Zé Dirceu, ele tinha uma linha leninista, ou seja, o centralismo democrático, como eles chamam. E todo mundo apoiava o Lula. E existia um certo controle. Acontece que com essa fragilidade e esses sinais de que o governo está prestes a cair, começa a disputa entre eles e começa a fritada. E, gente, olha, não há o que fazer. O brasileiro está percebendo que está faltando comida no prato, ficou caro, não está dando para comer. O emprego só existe na planilha do IBGE, porque na rua as empresas estão fechando, não está fácil ficar no Brasil. A realidade brasileira é muito, muito dura. Enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto o brasileiro está desesperado para sobreviver, a dona Janja está na Europa gastando milhares de reais. Isso, quando não está no Brasil, comprando edredom egípcio. E não só isso, né? Gastando mal. O governo gasta muito mal. Quem não lembra do Bate-Cu, a festa do Ministério da Saúde? Uma festa que custou R$1 milhão e eles falaram ainda, não. Foi 973 mil reais, mas o governo só pagou 2 mil naquela apresentação. A organização custou 973, então o que foi feito com os outros 971 mil? Isso na cara do povo, na cara do povo. Olha, o Rodrigo Constantino usou aqui uma expressão, ele falou, isso aqui está parecendo uma ditadura africana. Tá sim. É essa a realidade brasileira hoje. Acabou, não tem mais o que fazer. E eles já entenderam que acabou. O Lula não tem demonstrado qualquer sinal de que as coisas vão melhorar. E agora a população se encontra com um dilema. Ou trabalha para afastar esse governo agora, ou começa a se organizar para pensar no novo governo a partir de 26. Eu já tenho a minha posição. Eu sei qual será a minha posição no dia 16. E eu, obviamente, vou pedir para que esse governo saia imediatamente, porque a população não aguenta mais, Caúde. Vamos ver, então, o que vai acontecer no dia 16 de março, né, quando teremos essa manifestação. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.